Olá, vocês estão acompanhando a greve no setor das indústrias de automóveis nos Estados Unidos? Eu acho importante acompanhar, a gente discutir aqui rapidamente o que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, existe essa greve que já está durando um tempo considerável, é uma greve que pegou, então está mobilizando um monte de gente. O Joe Biden acabou de ir lá, o Donald Trump também, discutir a favor dos trabalhadores, enfim. Então é uma greve importante que pra gente que trabalha com sustentabilidade tem implicações interessantes. Bom, em primeiro lugar, quais são as demandas dos trabalhadores de GM, Ford e da Stellantis? Então são principalmente os trabalhadores desses três grandes grupos, né, do setor automotivo nos Estados Unidos. Em primeiro lugar, eles demandam um aumento salarial aí em cerca de 30%, em média em 30%, porque os salários ficaram congelados durante a pandemia como uma medida para se evitar que as pessoas fossem dispensadas e tudo mais. Só que de lá para cá a inflação vem aumentando, então o poder de compra dos salários também vem reduzindo em função do aumento de inflação. A segunda demanda é um questionamento em relação à lacuna entre salários de CEOs e o do trabalhador médio, né, dentro dessas indústrias. E, em alguns casos, essa lacuna pode chegar a 360 vezes. Então, existe também um debate sobre diferenças salariais, né, enfim, uma discussão que também faz parte do mundo ESG. Então, acho que é importante a gente parar e refletir um pouquinho sobre o que quer dizer pra gente esse movimento acontecendo nos Estados Unidos e que tipo de reflexões podemos tirar. Mas antes de entrar nas reflexões, eu queria ressaltar 3 pontos, mas antes de entrar nessas reflexões, acho que é importante a gente pensar um pouco no contexto no qual essas greves também estão acontecendo. E o grande contexto no qual essas greves estão acontecendo é uma transição para uma economia de baixo carbono que está levando à eletrificação do setor automotivo. Então, uma grande tendência, que é uma tendência que não dá para a gente parar, é essa tendência da gente migrar dos motores a combustão, que são motores altamente ineficientes, isso é uma coisa que vem até bem antes da transição para uma economia de baixo carbono, para as baterias elétricas. Então, está em curso essa grande transição. E o que a gente também não pode esquecer é que essa transição vai levar a menos... Ela é menos intensiva em mão de obra. Para você fazer um carro elétrico, precisa de menos trabalhadores do que para fazer um carro a combustão. Então, muitas vezes a gente discute que sim, pode haver perda de empregos nessa transição para uma economia de baixo carbono, para uma economia mais sustentável, na hora que você migra da economia marrom para a economia verde. Porém, outros empregos serão criados, né, nessa nova tecnologia que está surgindo, que é a tecnologia de baixo carbono e tudo mais. Mas o que a gente não pode esquecer é que muitas vezes esses empregos serão criados em outros lugares da economia, em outros setores da economia, e que não necessariamente você vai aproveitar a mão de obra que está desempregada, mas é uma outra mão de obra que pode ser mais qualificada, enfim. O que eu quero dizer? Não é automático o aproveitamento desses novos empregos que vão surgir. É por isso que quando a gente fala na construção de uma economia de baixo carbono, a gente precisa discutir também uma transição justa. E isso a gente até discute pouco no Brasil, mas em outros lugares do mundo essa discussão de uma transição justa para a economia de baixo carbono está muito na pauta. Por quê? Porque vai haver perda de empregos e isso tem um impacto social relevante. Então também o que está motivando, né, essa greve nos Estados Unidos, que é uma greve bastante relevante, tem a ver com essa transição para uma economia de baixo carbono, perda de empregos. Só que esse é um processo que não dá para parar, né? É um processo que vai acontecer. Então a gente pode fazer algumas reflexões de como as sociedades podem se preparar do ponto de vista social para essa transição para uma economia de baixo carbono. Então eu queria ressaltar 3 pontos importantes disso que está acontecendo nos Estados Unidos. Então,
O primeiro ponto é que a gente que trabalha com sustentabilidade já sabe que não necessariamente o E, o S e o G estarão sempre de acordo. Então, muitas vezes, quando eu privilegio algum elemento ambiental, eu posso levar a um conflito na esfera social ou na esfera de governança. E esse exemplo da greve nos Estados Unidos mostra pra gente exatamente isso. Então, está se privilegiando uma transição para carros elétricos. No fundo, a gente sabe que possivelmente essa transição para os carros elétricos será uma etapa dessa transição tecnológica, porque o futuro provavelmente será hidrogênio. Só que ainda não é comercialmente viável, ainda está em desenvolvimento e por aí vai. Então, possivelmente será aí o meio do caminho, né? Essa transição tecnológica está longe de acabar. Só que do ponto de vista social, isso tem custo, e esse custo é perda de emprego. Então, muitas vezes a gente tem conflitos entre essas dimensões, e aí a gente precisa encarar o conflito com total honestidade. O que a gente vai privilegiar, então, o E ou o S? Enfim, é uma discussão que está colocada em qualquer elemento, né, seja no âmbito corporativo, seja no âmbito de política pública, seja no setor financeiro. Pode acontecer, e é frequente que aconteça, que às vezes quando eu privilegio um aspecto dentro do E, eu gero um conflito no S ou no G, ou às vezes mesmo dentro de uma mesma dimensão, dentro do E. Às vezes uma decisão que é ótima do ponto de vista climático é péssima do ponto de vista da biodiversidade. Então a gente precisa lidar com esses conflitos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que um outro conflito é que muitas vezes aquilo que é melhor para o conjunto da sociedade pode ser pior para um conjunto de stakeholders específicos. Neste exemplo, aquilo que é melhor para a sociedade, que é a transição tecnológica para o baixo carbono, o que vai levar à perda de empregos, pode ser ruim para um stakeholder em especial, que são os funcionários desses setores, né, que vão ficar para trás nessa fronteira tecnológica. E isso leva a conflitos políticos, conflitos econômicos. Então a gente também precisa entender qual é o ótimo social, qual é o ótimo para a sociedade, mas que pode ser ruim para alguns stakeholders específicos, e isso, sem dúvida nenhuma, leva a tensões políticas. E o terceiro ponto é uma reflexão sobre o Brasil. O Brasil, nós temos segundo dados da Anfávia, nós temos cerca de 1.200.000 pessoas empregadas na indústria automobilística brasileira, entre empregos diretos e indiretos. É um setor um pouco diferente do americano, porque primeiro que a gente está atrasado nessa transição para a eletrificação dos carros em relação aos países desenvolvidos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente tem etanol, biocombustíveis, então a discussão de uma transição energética no Brasil é um pouco diferente em função do etanol. Porém, essa transição tecnológica, ela vai acontecer. Então, no caso brasileiro, ela pode ser um pouco mais lenta, mas ela vai acontecer. Então, a gente também precisa pensar como nós vamos qualificar como sociedade, né? A gente precisa pensar como sociedade, como nós vamos qualificar essas pessoas que vão perder seus empregos. Sempre lembrando que qualificação da mão de obra no Brasil é um desafio desde sempre. Então nós temos um problema de produtividade do trabalho em função da qualificação, não somente, mas em função também da qualificação da mão de obra. Então essa transição tecnológica vai acentuar um problema que já existe. Então a gente precisa olhar para isso com muita atenção e muito carinho, né? Porque sempre lembrando, a transição para o mundo sustentável não vai ser só com ganhos, vai ter ganhos e perdas, mas a gente tem que levar todo mundo, a gente não pode deixar ninguém para trás. Então a gente melhora um lado da equação, que é o lado ambiental, mas piora no lado social. Não, nós temos que levar todos, então nós temos que nos preparar. E essa preparação passa por a gente refletir como nós vamos qualificar todos esses trabalhadores que vão ficar para trás, sempre lembrando também que tem uma variável aí que afeta toda essa qualificação e o acesso a empregos, que é essa grande revolução tecnológica que nós estamos passando e que a discussão verde se soma, né, a esse grande movimento tecnológico, essa grande transformação tecnológica e de inovação que o mundo está passando. Então, isso, sem dúvida nenhuma, adiciona complexidade para esse cenário.